área, né, biológica e na área de zootecnia, agronomia, agroecologia. Todos nós que estudamos na área de produção animal ou agropecuária em geral, precisa dos conhecimentos do estudo dos vegetais. Então, iniciando o estudo dos vegetais, a gente estuda inicialmente a célula, né, a célula vegetal. Nós estudamos também a célula animal, mas aqui na disciplina vamos estudar se ater mais a célula vegetal, e em outra disciplina vocês vão ver a parte mais de célula animal. Tá? Então, as células vegetais, elas formam os tecidos das plantas em geral. Assim como nós temos tecidos, a pele, os músculos, os ossos, nós temos também nas plantas os tecidos que formam toda aquela estrutura, que vem desde a estrutura da raiz, passando pela estrutura do caule, as partes internas do caule, as partes de fluxos, né, de seivas que tem dentro do caule, tudo isso é formado através de tecidos. E temos depois os pecíolos, que são aquelas ligações do caule com a folha, e o limbo da folha, que é exatamente aquela parte verde também, formada por diversos tecidos que estão formando aquela estrutura que nós conhecemos como folha. Então, são semelhantes às células animais, ou seja, são unidades que vão se unindo e formando os tecidos, e também elas possuem organelas em comum, mas nem todas são iguais, porque os vegetais eles são autotróficos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. E para a produção desse seu próprio alimento, vai ter algumas organelas que são diferentes daquelas organelas dos animais. Mas aí, em geral, as células, a estrutura de unidade, né, e essa interação que existe entre as unidades, a preservação e conservação genética de uma célula para outra, a divisão celular e essa junção que faz, e essa inteligência, né, que faz toda a união entre as células, comunicação e formação dos tecidos e produção de substâncias, capturação de substâncias, elas são muito semelhantes entre animais e os vegetais. Então, cada planta que está em um ambiente diferente, ela vai ter essa mesma estrutura, mas ela também vai se adaptar ao modo de vida daquele ambiente. Né? Se uma planta ela está dentro da água, ela sobrevive o tempo inteiro dentro da água, ela vai ter uma estrutura adaptada àquele ambiente aquático. Se essa planta está em uma região semiárida, como o sertão de Alagoas, essa planta ela vai ter uma outra estrutura de adaptação. Se ela está no deserto, uma outra estrutura de adaptação. Se está lá em uma região congelada, vai ter também sua estrutura de adaptação a essa temperatura fria. E se ela está no ar, ela não toca no solo, ela sobrevive o tempo inteiro em cima de outras árvores, em cima de pedras, também vai ter seu tipo de adaptação a esse ambiente. Então, as plantas elas se adaptam ao ambiente, e as células elas funcionam também em cima dessa adaptação. Então, toda essa unidade que existe entre a planta e o ambiente, ela vai, em modo micro, acontecer também lá dentro da célula. Então, nós temos a célula como a unidade da vida, né? A unidade inicial dos seres vivos. É claro que dentro dessas células nós temos milhares de subdivisões, né? Se a gente for observar, é um pequeno universo ali dentro daquela célula. E se a gente for olhar externamente, nós vamos ter vários outros universos, né? Então, dentro da própria célula, nós vamos ter divisões aí em átomos, e dentro dos átomos nós vamos ter outras subdivisões. Dentro do próprio núcleo do átomo, nós temos várias divisões conhecidas, mais de 35 outras organelas, órgãos ou corpos que estão funcionando, fazendo com que o núcleo do átomo funcione. Então, toda essa estrutura, ela vai fazer com que haja uma estrutura de funcionamento da vida. Né? Então, poderíamos dizer que a célula é uma unidade da vida, uma unidade inicial. E a célula vegetal, ela tem um funcionamento
inicial que vai fazer com que haja tanto a recepção como a produção de substâncias vitais para o ser vegetal. Então, nesse desenho aqui, nós podemos observar várias organelas, que eu pedi, inclusive, para vocês pesquisarem algumas, né? Então, vocês pesquisaram essa semana sobre ribossomos, não foi isso? Sobre peroxomo, eu não lembro se mitocôndrias, tá certo? Lisossomos também, né? Lisossomos, retículo endoplasmático, não sei se eu pedi para vocês pesquisarem sobre eles, ribossomos. O senhor também falou, Não. pediu para pesquisar os microtúbulos. Microtúbulos, certo. Foram só, parece 4 ou 5. O senhor não pediu mitocôndria, não. Tá ok. Isso, só para vocês terem uma ideia para a gente começar, né? A ter uma ideia das organelas que nós temos dentro das células. Então, vejamos aqui, nós temos várias organelas que podemos ir falando aqui. Vocês poderiam ir citando, por favor, o que vocês estão vendo aí? Pode falar. Já falamos do ribossomo, não foi isso? O que mais? O lisossomos, peroxissomos e... Lisossomos, peroxomos, aqui. E os microtúbulos. E microtúbulos. Que aqui não está aparecendo, né, mas nós temos microtúbulos tanto no núcleo como aqui também no citoplasma. Mitocôndrias, vocês ainda não pesquisaram, mas a gente vai ver hoje, creio que a gente consegue chegar a mitocôndrias. Nós temos aqui uma célula com núcleo, mas ela poderia ser uma célula sem núcleo também, né? Então, nós temos as células das bactérias, as bactérias que são células que não têm essa estrutura formada de núcleo. Então, essas células, elas são chamadas de procarióticas, tá certo? Então, as células que não têm núcleo, elas são chamadas de procarióticas. E as células que têm núcleo são células já mais evoluídas, chamadas de eucarióticas. Laísa, desliga o microfone. Tem alguém com o microfone ligado. Ok. Então, a gente tem, nesse sentido, 2 tipos de células que vêm a partir de uma evolução, né? Então, as procarióticas são aquelas células muito simples que não têm um núcleo, eles têm uma quantidade enorme de organelas soltas, mas sabe-se que primitivamente eles tinham microtúbulos aqui que fazem como se fosse uma rede e seguram algumas organelas e funções no centro da célula. Mas aí é uma forma primitiva. Isso ainda a maioria das bactérias funcionam dessa forma. Então, a célula vegetal, ela é diferente da célula animal, porque, embora tenham várias organelas em comum, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, lisossomos, entre outras, a célula vegetal possui algumas organelas específicas, como os cloroplastos. Então, os plastos é um grupo de organelas e são chamados de cloroplastos porque eles têm um pigmento chamado clorofila. Então, esse pigmento não é o único, é o mais famoso, né? Se a gente fosse colocar hoje na televisão, como se fossem artistas, os plastos, aí nós teríamos os clorofila A, clorofila B, que são os mais famosos. Mas nós temos vários outros pigmentos que nós vamos ver mais na frente, que também estão presentes nas plantas em menores quantidades e têm uma função muito importante na captura também de luz solar. Então, essa presença, né, dos plastos, principalmente os cloroplastos, que têm o pigmento clorofila, eles são responsáveis pela captura da luz solar para transformar essa luz solar que está de forma eletromagnética no Sol, né, que chega em forma de corpúsculos de energia e é capturada e transformada em energia dentro da planta. Esse processo nós chamamos de fotossíntese. Então, a fotossíntese seria simplesmente a nossa captura da energia que vem do Sol
e com essa energia que nós capturamos, nós colocamos à disposição das plantas. E é nessa energia que nós transformamos e damos condições à sobrevivência de milhões de espécies que vivem na Terra, né? Então, tudo inicia com essa energia do Sol que chega e é capturada pelas plantas. Então, essas substâncias, ou essas organelas, aliás, que são capturadoras de energia solar, são os plastos. Então, os plastos, eles existem, tá certo? São os leucoplastos, os sem cor, que fazem reserva de amido, os cromoplastos, que são coloridos, que possuem pigmentos, entre os cromoplastos, o mais famoso seria os cloroplastos, porque tem clorofila capturadora de energia solar. E um plasto, ele pode, com o tempo, com a necessidade da planta, se transformar também em um plasto leucoplasto sem cor, em um plasto com cor, um plasto colorido, como o cloroplastos, né? O cromoplastos, qualquer, ele se transforma também em diferentes pigmentos, em diferentes cores, e o mais famoso é o da cor verde, que tem a clorofila. Então, os cloroplastos são organelas responsáveis pela realização da fotossíntese, e ela contém o pigmento clorofila, que eles conferem a cor verde e absorvem a luz solar, permitindo que o processo ocorra. Então, esses cloroplastos, eles absorvem luzes diferentes da sua coloração. Então, se o cloroplasto é verde, ele não tem uma boa absorção de luz solar verde. Ele tem uma boa absorção de luzes de outra coloração, mas ela repele a coloração dele, né? A coloração verde. Pessoal, vou ter que sair, que tem pessoas aqui pedindo para entrar. Só um minutinho. Então, retornando, poderemos, no caso, ver que essas clorofilas, elas estão presentes nos cloroplastos, e essa presença faz com que a gente tenha uma possibilidade de captura de energia e transformação dessa energia em possibilidade de desenvolvimento de várias substâncias dentro da planta. Então, a estrutura do cloroplasto, nós podemos ver nesse desenho aqui pequenininho, ela é formada por algumas estruturas bem simples, né? Então, nós temos uma substância gelatinosa, verde, esverdeada também, que preenche como se fosse um gel, tá? Que é chamado de estroma. Ele está preenchendo toda essa estrutura. Essa estrutura parece um caroço feijão, não é isso? Um barco, um caroço feijão, uma estrutura renal. E ele tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Essas duas membranas, elas não têm variação, mas elas permitem passagem de substância de fora do citoplasma para dentro delas, né? E dentro nós temos algumas organelas que são como se fossem discos, chamados de tilacoides. Então, esses tilacoides também, eles têm comunicação entre eles. Em cada tilacoide desse tem várias substâncias que são propícias para a captura de energia solar, que nós chamamos de antena. Depois a gente vai ver mais isso mais para frente, em outra disciplina. Mas aí, essas antenas conseguem capturar a energia solar, e elas vão passando essa energia solar de um disco para outro, e entre esses discos existem algumas estruturas também que ligam esses discos, grupo de disco com outros, são chamados de lamela. Aqui no desenho não tem. E o grupo de disco, cada grupo desse é chamado de grano ou grana. Tá? Um grano é somente, e o conjunto é chamado de grana, o plural, né, dos granos é chamado de grana. Granuns não existe, eu falei agora, mas não existe, o nome seria grana. Então, grana é um conjunto de grano. Quando eu estou com muita grana, é um conjunto de folhinhas de nota de R$100, né? Então, essa estrutura dos cloroplastos é a estrutura responsável pela captura da luz solar, e essa captura da luz solar faz com que essa energia vá transformar substâncias simples, como a água e o gás carbônico, em carboidratos.
né, em energia química. E essa energia química é a responsável, então, pelo crescimento, pelo desenvolvimento das células vegetais. Então, os cloroplastos, eles são organelas membranosas que possuem DNA. Então, esse DNA é aquela substância, né, aquela estrutura que vai trazer as características genéticas da célula anterior e vai transmitindo essas características para a próxima célula. E são capazes de se autoduplicar, ou seja, as próprias células, elas se desenvolvem e se duplicam, né? Vocês já estudaram a duplicação, a divisão celular e já sabem todo o processo. Então, quem não souber, quem não estudou ainda, dê uma estudada como é que acontece a multiplicação ou a divisão celular, tá certo? Tem estrutura semelhante à das mitocôndrias, a gente não viu ainda as mitocôndrias, mas a gente vai ver mais para frente. Então, as células, as organelas dentro das células, chamadas de cloroplastos, também se multiplicam, tá certo? Elas têm uma estrutura muito semelhante às mitocôndrias, que são organelas também, o que é explicado pelos cientistas como mecanismo evolutivo de simbiose entre procariontes. Eu já expliquei o que é procariontes, ou seja, aquelas células que não têm núcleo celular, né, são primitivas, as primeiras moléculas que se desenvolveram na Terra, né, as bactérias ainda hoje também, elas não têm, a maioria não tem nenhuma divisão em núcleo celular, uma estrutura organizada de núcleo celular, elas têm organelas distribuídas por toda a célula. E as eucariontes que têm já uma estrutura de núcleo celular. E aí nós temos com isso a teoria endossimbiótica. Então, essa teoria endossimbiótica é interessante para vocês até pesquisarem e aprofundar um pouquinho sobre isso. Então, essa teoria vai mostrar como houve a evolução, né, das organelas, como elas se formaram, como a célula passou de procarionte em eucarionte, como ela veio, a partir do tempo, se organizando, se formando com estruturas mais complexas, tá certo? E aí nós precisamos ter essa ideia para poder ver como é que as células, que eram únicas, né, individuais, vidas individuais, como os protozoários, como as bactérias, e elas se unem para formar os tecidos, e depois se unem para formar os órgãos, se unem para formar os seres vivos superiores, como as plantas, como nós, seres humanos também. Então, tudo isso vem de uma teoria endossimbiótica, de uma teoria onde houve uma evolução, né, da célula procarionte em célula eucarionte. Bom, na célula, a gente tem, limitando também essa estrutura e essas organelas, a célula vegetal, a parede celular. Na célula animal, a gente não tem parede celular, né? A gente tem uma membrana celular, e essa membrana ela é maleável, ela pode ser vista como uma estrutura que se adapta às várias formas, de acordo com a estrutura onde ela vai estar. E aí nós temos, para os animais, inclusive, aquelas células de movimento voluntário, né? Onde a gente movimenta o braço, a gente consegue dar essa estrutura de músculo, por exemplo, estriado, não estriado, e esse movimento conduzido pelo cérebro. Já a célula vegetal, a parede celular, ela limita, ela dá um limite, um formato, e não há essa maleabilidade, ela é parada, é centrada ali, e existe uma estrutura que dá um limite tanto de movimento como de forma, né? Então, essas células, elas não vão mudar de formato, elas vão ter aquele formato, se é retangular, se é quadrado, da forma que for, é limitado pela parede celular, que é uma parede formada por celulose. E celulose é a mesma substância que vai formar o tronco da árvore, por exemplo. Então, é uma estrutura fixa, rígida, e que vai dar um limite a essa célula. Então, ela fica exterior à membrana plasmática, que é uma estrutura mais interna. Essa membrana plasmática já tem uma certa maleabilidade e se envolve mais com o citoplasma, tem uma relação mais ligada ao citoplasma do que a parede celular.
é um envoltório mais ou menos espesso, composto por um polissacarídeo chamado de celulose. Então, a parede celular, ela é formada basicamente pelo amido, né, o polissacarídeo chamado celulose, que tem uma estrutura muito rígida, seria um tipo de amido já bem formado e muito complexo, né? Então, as cadeias de celulose têm uma quantidade de carbono enorme. Essas cadeias de carbono, elas dão essa estrutura rígida que fazem com que a célula tenha praticamente uma estrutura fixa, sem mobilidade. Então, qual a função dessa estrutura fixa? A gente está falando como se fosse algo ruim, né, para a célula, quando a gente se compara com a célula que tem uma parede celular limitando, mas não é. A função dessa estrutura da célula é porque ela é uma unidade que, somada às demais paredes celulares, vai dar a sustentação da planta, vai fazer com que a planta ela tenha uma estrutura de tronco, de raiz, de caule, de folha, de forma específica da espécie e também de forma que ela venha a ter essa estrutura visual, né, e funcional que nós vemos externamente, mas que internamente ela dá condições também de todo o seu funcionamento. A célula não é uma estrutura morta, é uma estrutura viva, é uma estrutura em funcionamento, é uma estrutura que tem códigos, né, de informação entre suas organelas, é uma estrutura que faz com que haja uma transcrição genética interna, é uma estrutura que produz substâncias, é uma estrutura que precisa de movimento, é como se fosse uma cidade, né, que entra e sai mercadorias. Então, é uma estrutura muito interessante. Então, a parede celular, ela também é chamada de membrana esquelética de celulose, ou seja, é uma membrana rígida de celulose que vai formar o esqueleto da planta, né? Como se fosse a parte, como nós temos como animais o esqueleto ósseo, a planta teria a parede celular como unidade que vai formando esse esqueleto, essa sustentação da planta. Então, também essa parede celular, ela não é completamente fechada, ela vai ter poros, né? Nós chamamos de poros celulósicos, ou existem poros nas paredes celulares, através das quais possam também haver a troca de substância, a troca de seivas entre a parte interna celular e externa, entrada e saída de substâncias. E aí nós temos também, para isso, as pontes de citoplasma, que são exatamente tubos que estão entre uma célula e outra e fazem com que haja um fluido, né, de transmissão e de deslocamento entre uma célula, o citoplasma de uma célula e outra. É como se fossem pontes de tubos, microtubos, que vão levar as substâncias que uma célula precisa de uma para outra, inclusive a água, né? Quando a gente fala em planta, a gente sempre lembra que a planta precisa ser regada diariamente ou ter água diariamente para poder funcionar. Todo esse processo, ele precisa bastante de água, né? Então, as plantas, no geral, têm no mínimo 70% de água em sua composição. Exatamente. A água é o veículo que leva e traz as diferentes substâncias, inclusive os sais, os elementos químicos muito importantes para o desenvolvimento da planta, como o nitrogênio, a formação da proteína, dos aminoácidos, o carboidrato, no geral, ele é formado também do nitrogênio, do oxigênio, então, o carbono, né, como estrutura principal das substâncias orgânicas. Então, nós temos uma gama de substâncias que são levadas através dessas pontes de citoplasma entre uma célula e outra, e entre os tecidos e outros. E aí nós chamamos essas pontes todas de plasmodésmos. Então, esses plasmodésmos são os responsáveis por essa estrutura de ligação, de comunicação entre as células. E por meio dos plasmodésmos, há a comunicação entre o citoplasma das células vizinhas. Então, é esse o sentido de existir exatamente esses poros nas paredes celulares. É dar essa conexão, essa
possibilidade de interligação entre as células. Então, a parede celular, ela vai ter sempre aqui, como nesse desenho, nessa figura, né, pequenos orifícios dentro de uma célula. Veja só, parede celular que limita a célula, né? Nesse outro desenho aqui nós vemos da mesma forma, uma parede celular, uma outra célula vizinha, mas existem sempre os microtúbulos, essas conexões, essas passagens, né, que nós chamamos de plasmodesmo, que vão dar essa conectividade entre os citoplasmas. Nesse desenho nós podemos já ver também os vacúolos, né, os vacúolos que são os responsáveis pelo armazenamento de seiva, substâncias que são produzidas nas folhas, principalmente ou trazidas pelas raízes, mas também de água. Então, a água ela vai estar presente na célula como se fossem grandes reservatórios nos vacúolos. A célula animal a gente não vai encontrar os vacúolos, tá certo? Então, só nas células vegetais. Alguma pergunta até aqui? Tá ok? Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Aí mostrou que as plantas já não possuem movimentação, né? Por isso a diferença de parede celular e tal. Mas tem algumas plantas iguais às carnívoras que ela possui aquela movimentação para poder pegar os insetos. Sim. Sim. Aí como se daí essa diferença? Isso aí é algo que até hoje não se sabe exatamente. Nós temos ali algumas respostas nervosas, né? Como a planta não tem sistema nervoso, mas não tem um sistema nervoso. Mas aquelas plantas elas evoluíram a ter movimentação como se fosse um sistema nervoso ativo, né? Se eu estou parado e alguém chega com a agulha e fura em mim, eu vou reagir rapidamente com a mão. Vou lá colocar a mão onde você espetou a agulha, digamos. Mas as plantas elas não têm sistema nervoso. No entanto, as plantas carnívoras, algumas plantas que fecham as folhas, né? Algumas plantas que têm folhas como as carnívoras. As flores também, né? São flores, né? As flores, na verdade, são folhas modificadas. Mas aí, são esses movimentos, até hoje não se sabe explicar. É uma pergunta que você fez difícil, né? Porque não se tem resposta a essa pergunta, porque não se identificou ainda nenhum sistema igual ao animal, sistema nervoso, mas se sabe que é uma evolução das plantas, no caso as carnívoras, elas conseguem aprender, né, aprender os insetos naquelas estruturas das flores e a partir dali elas conseguem digerir com enzimas as substâncias daqueles animais, como se fosse um estômago, que é outra substância, outra estrutura que as plantas não têm normalmente, né? Então, as plantas carnívoras e as plantas... vocês conhecem a malícia que a gente bate e ela fecha as folhas? Eu conheço, então, professor, já ia falar sobre ela. Pronto. Elas têm, aqui em Alagoas nós temos ela com planta espontânea, ou erva daninha, né, chamada também. Então, essas plantas elas têm essa forma de se defender ou de se proteger, né, e no caso das carnívoras, de atacar, mas que não existe um sistema nervoso, mas são processos evolutivos delas, né? Então, mas aí a sua pergunta, aquilo ali não é um movimento de célula, tá certo? É um movimento de tecido, já é uma estrutura completa. É uma flor, é uma folha. Então, a célula é a unidade. Então, uma folhazinha daquela tem milhares de células dessas. A gente está estudando a unidade celular ainda, tá certo? Então, a célula, ela não tem movimento, certo? Então, a célula, ela não tem esse movimento e essa parede celular, ela limita. Então, quando uma folha se movimenta, ela está movimentando milhares de células ao mesmo tempo. Ou seja, uma estrutura formada por tecidos que vão se movimentar, toda a estrutura completa. Como na malícia ou na planta carnívora, né? Então, quais são as funções da parede celular, né? As principais funções da parede celular é proporcionar sustentação, resistência e proteção contra patógenos externos. O que são os patógenos externos? O que é que vocês acham? Seriam moléculas invasoras.
moléculas invasoras, de substâncias invasoras, né? Isso mesmo. O que mais? A gente hoje está tomando vacina contra um patógeno externo, né? Nós, seres humanos. Que estrutura é de patógeno? Um vírus, professor? Vírus, certo. Então, os vírus, eles são estruturas externas que atacam os tecidos, as células, né? Então, a COVID é uma estrutura externa patogênica, né? Então, tanto bactérias como fungos, protozoários, vírus, eles atacam os seres humanos e as plantas também, tá certo? Então, eles podem entrar nos tecidos, nas células e se reproduzirem. Eles utilizam a energia da célula para se reproduzir, as substâncias que estão lá para se reproduzir. Não sei se vocês já viram mamoeiro que fica todo cheio de pintinha amarela, tudo amarelo, depois vai morrendo. Fica com a folha verde e amarela, as pintinhas amarelas. Aquilo ali é uma doença virótica, né? Um vírus que ataca o mamoeiro e se reproduz nos tecidos e vai para as folhas, né? Principalmente. E com isso ela vai matando as células e o mamoeiro acaba morrendo depois. Na verdade, o que o vírus quer é se reproduzir, né? Não se importa ali se vai matar ou não a planta, mas no final a planta acaba morrendo porque ele se reproduz praticamente todas as células e mata as células. Então, sendo assim, ela colabora com a absorção, transporte e secreção de substâncias. Então, a parede celular também tem essa função, né, de proteção contra patógenos externos, tá certo? Assim como também ele vai colaborar com essas aberturas, microtúbulos, que são específicos de uma célula para outra, com a absorção de substâncias. De uma para outra, ela vai transportar também e ela vai secretar. O que é secretar? Produzir substâncias, tá certo? Ela também é responsável pela secreção de substâncias. Além disso, a parede celular funciona como um filtro das células vegetais. Ou seja, se ela filtra, ela só vai deixar entrar aquilo que ela precisa, né? O que é necessário. E aí já permite a troca de substâncias entre células vizinhas. Ou seja, se ela precisa de água, ela deixa entrar água, não deixa entrar outra substância. Se ela está precisando de algo para produzir gordura, então ela vai trazer essa substância. Mas ela vai filtrando. Existem códigos de entrada nas células, né? Então, assim como a parede celular, a membrana também celular dos animais, para que se entre um tubo de entrada dessa, tem que ter um código, é como se fossem fechaduras. Só entrar na fechadura nossa, já a nossa chave tem aqueles trincozinhos, né? Só entrar ali se tiver os trincos exatos. Exatamente, nas células também, nesses tubos, tem esse trinco. Só vai entrar aquilo que é permitido, que tem o código de entrada, senão não entra. Então, ela também protege contra a entrada excessiva de água, porque se entrar muita água na célula vegetal, ela vai estourar algumas substâncias que são praticamente como se fosse um gel. Então, se você coloca um monte de água, quem já viu o gel, se você coloca muita água ali dentro, a pressão entre um e outro vai destruir o gel, né? Vai acabar aquela estrutura contínua do gel. Então, a mesma coisa acontece na célula vegetal. Então, a quantidade de entrada de água que vai definir o turgor, né, o enchimento daquele espaço, principalmente dos vacúolos, é controlado. Se entrar água demais, vai estourar o vacúolo, vai acabar com a célula. Então, existe também um controle pela parede celular da quantidade de água. E essa parede de entrada de água é controlada tudo por estímulos, né? Estímulos, e nós chamamos de lisiosmótica. Então, a lisiosmótica seria a perda desse estímulo, né? E a ruptura da célula. Se a parede celular ela deixa entrar muita água, ela vai desestruturar a célula. E aí vai haver uma ruptura dela. Então, por isso existe todo esse controle e a parede celular também tem essa função. Outra importante função é que a parede celular confere forma às diversas células vegetais. Então, se a gente observar de uma planta para outra, cada uma tem uma folha diferente, uma flor diferente, um caule diferente, uma casca diferente. Então, todos esses formatos
é característico das células que vão se unindo e formando. A partir da sua parede celular, ela vai conferindo essas definições e esses limites. Então, vejam que a parede celular ela é importantíssima, né? No geral, todos os órgãos de uma célula é importante, mas a parede celular ela vai dar toda essa estrutura da célula e com isso vai definir essa estrutura em relação ao formato da planta. Então, se a gente olha um coqueiro, né, com aquela folha composta enorme de 4 metros, 5 metros de comprimento, ela vai estar sendo formada ali por vários formatos, né, de organização das células para dar aquela estrutura fibrosa, né, com celulose, para segurar uma folha de coqueiro de 4 metros sem que ela quebre, levando água, trazendo seiva elaborada, fazendo todo esse trabalho da fotossíntese sem haver uma danificação durante um ano. Uma folha de coqueiro, ela passa mais ou menos um ano viável, né? Depois de um ano, ela começa a senescência, a sua morte. Então, toda essa estrutura, toda essa vida, ela precisa realmente de uma vida útil também de cada célula. E as células, elas vão se dividindo, vão se reestruturando para manter-se firme ali. E se a célula está com uma formação errada ou com algum defeito, a própria planta faz com que essa célula morra e seja substituída por outra. Então, é a morte programada, né? É como se fosse um computador que, se der defeito, a gente deleta e refaz aquela programação para poder funcionar. A mesma coisa a planta faz. Se a célula não está funcionando normal, se ela não está trabalhando com o seu código normal, a planta vai programar a sua morte. Não é de uma vez, que atira, como nos filmes de Bang Bang, ali, que atirou, morreu e vai para o cemitério, não. Ela vai fazer uma programação para aquela célula ser substituída. Ou seja, células vizinhas vão ser divididas e aquela célula morta vai ser absorvida pela planta e aquelas vizinhas vão substituí-la. Então, isso acontece naturalmente, diariamente, né? As plantas, elas têm células que vão sendo substituídas quando elas não mais estão funcionando a contento. Bom, pessoal, dentro das células, nós temos aqueles espaços, né, que a gente viu ainda há pouco, que de fora, se a gente olhar com o microscópio, parece um espaço vazio, mas na verdade são espaços muito importantes que servem como armazéns, né? Então, os vacúolos são espaços envolvidos por membrana, em cujo interior pode ser armazenada substâncias como a seiva. Essa seiva, ela pode ser a seiva, principalmente a seiva elaborada pela folha, se esse vacúolo está na célula folha, ou ela pode ser seiva vinda da raiz, né? Água com sais minerais, principalmente nas células do xilema, que é o vasocondutor do caule. Então, pode estar aí nesse vacúolo uma maior quantidade de seiva não elaborada, ainda matéria-prima para ser trabalhada lá na fotossíntese. E qual é essa matéria-prima? É a água e sais minerais que vêm do solo. Então, além disso, tem a função também de regular o pH e a entrada de água. Ela regula o pH exatamente porque vem várias substâncias, tanto da folha quanto da raiz, com diferentes níveis de nitrogênio, de hidrogênio, de cálcio, de magnésio, e aí há uma regulação desses nutrientes e mantém com o pH, que a planta tem mais ou menos um pH neutro. Então, essa regulagem é feita também pelo vacúolo e ela vai regulando exatamente também com a entrada de água, entrada e saída de água. É claro que no momento de estresse hídrico, quando falta água, né, essa estrutura ela vai se adaptando para que haja uma manutenção mínima ali para que a planta funcione. E quando vai faltando, aí nós já vemos praticamente diariamente isso, quando a planta murcha, né? Exatamente quando essa quantidade de água diminui drasticamente e a planta não consegue manter em suas células o turgor, né? O turgor que é exatamente o vigor, aquele enchimento da célula com toda a sua capacidade de funcionamento dos vacúolos. Então, através do controle osmótico, existe todo esse processo. O que é o controle osmótico? É um controle por diferença de potencial física, né? Então,
uma célula que está com menor potencial, ela vai criar uma tensão osmótica, uma sugar, né? Seria, com essa tensão seria como aquele processo de sugamento. Ela vai sugar a água de outra que está com maior pressão osmótica e ele vai tirando esse material, tirando a água, principalmente com suas substâncias. Então, de uma célula para outra, os vacúolos controlam a turgidez, né? Então, essa turgidez que vai manter a célula perfeita no seu estado normal, com o seu tamanho normal, né? E com todo esse preenchimento que existe. Nas plantas jovens, há vários vacúolos menores, espaços menores, ou seja, a célula, ela não já vai nascer, na planta jovem, não vai nascer com grandes vacúolos, mas pequenos vacúolos, que quando a planta vai crescendo, as células já vão se multiplicando com esse novo formato, né? Esse novo formato de vacúolo único. Assim, as plantas mais jovens, aquelas mais têm aqueles galhos e folhas mais tenros, não vai ter um vacúolo único, mas vai ter vários pequenos. Bom, pessoal, agora nós passamos para as mitocôndrias. O que são mitocôndrias? São organelas compostas por membranas duplas. A gente viu essa mesma membrana dupla na célula, viu essa membrana dupla também nos cloroplastos, né? E essa membrana dupla também vem para as mitocôndrias, né? É uma estrutura repetitiva. Só que as mitocôndrias, elas vão ter como se fossem membranas enrugadas por dentro, né? Tem várias rugas, então elas são dobradas, enrugadas. E a função é realizar a respiração celular. O que é a respiração celular? É o processo inverso à fotossíntese. Na fotossíntese existe a capturação de energia solar. Essa energia solar quebra a molécula de água e junto a essa molécula de água, principalmente o hidrogênio, esses hidrogênios são quebrados da água. A água é o quê? H2O, não é isso? Então, no caso, na respiração, a gente vai fazer o contrário. Nós vamos ter tudo que foi produzido na fotossíntese, que são carboidratos, nós vamos oxidar e transformar em energia. Então, essa oxidação, de novo, é feita com o oxigênio. Então, é feita com oxigênio, e esse oxigênio ele vai servir de novo para separar as moléculas de carboidratos em substâncias menores, e com isso vai gerando energia química, tá? Então, existe uma diferença aí da energia que é capturada do Sol, que são energias eletromagnéticas, é capturada através da quebra da molécula de água e junção com CO2 que a gente respira. No caso, as plantas, elas capturam CO2, né? E esse CO2 que elas capturam do ar, que é benéfico para a gente, né? Elas vão juntar esse CO2 com o hidrogênio da quebra da molécula de água com a energia que veio do Sol. Ela pega emprestada a energia que veio do Sol e faz com que essa molécula de água se separe. Oxigênio para um lado, hidrogênio para o outro. O hidrogênio vai se juntar com o CO2 que está no ar, na atmosfera. E o oxigênio vai ser armazenado para ela trabalhar na oxidação das mitocôndrias. E o que sobrar de oxigênio, principalmente quando está tendo muita captura de energia solar durante o dia, ela vai soltar para o ar. E essa solta para o ar faz com que nos beneficie pelo aumento do oxigênio na atmosfera. Então, a gente não pode dizer que o gás carbônico é maléfico, porque ele faz parte do processo. Ele é maléfico em grandes quantidades, em desequilíbrio, mas se ele está em equilíbrio, ele é bom porque vai servir de alimento para os vegetais que nos alimentam, né? O CO2 ele é a matéria-prima de carbono para os vegetais. E os vegetais vão liberar também oxigênio, que também é importante para a gente. Então, tanto o gás carbônico como o oxigênio, eles são importantes. A gente estuda muito e vê muito na televisão, né? O aumento do gás carbônico como se fosse um vilão,
algo terrível, mas nós não viveríamos se não existisse o gás carbônico, tá certo? Então, são duas substâncias essenciais para a vida, o oxigênio e o gás carbônico. Agora, o desequilíbrio, né, de um de outro, quando a gente faz desmatamento, a gente retira a possibilidade de que parte desse gás carbônico que estaria na atmosfera livre, ele venha para a estrutura dos vegetais, venha para a fotossíntese. Então, o desmatamento, você desequilibra essa captura do CO2 pelas plantas, porque não vai ter mais o capturador, que é a planta, tá certo? Então, as mitocôndrias, elas têm essa função fantástica. Então, as mitocôndrias são organelas complexas, presentes apenas em células eucarióticas, ou seja, que tem o núcleo, e a sua função é produzir a maior parte da energia das células através do processo chamado de respiração celular. Com esse processo de respiração celular, ela consegue produzir várias substâncias energéticas, como o ATP, por exemplo. Então, o tamanho, a forma, a quantidade e a distribuição das mitocôndrias variam de acordo com o tipo de célula. Elas ainda possuem o seu próprio material genético, ou seja, elas não dependem das genéticas da célula, mas elas têm o seu próprio DNA e é como se fosse um órgão independente dentro da célula. Ela própria tem seu DNA para se refazer, se reproduzir. Então, isso é uma outra questão interessante em relação ao interior da célula, né? Como que um organismo dentro de outro tem seu próprio DNA, sua própria formação genética. Então, as mitocôndrias, elas têm esse formato e elas têm internamente, a gente viu que o cloroplasto também parece bastante com ele, né? Nós temos duas membranas, a membrana interna e a membrana externa. Na membrana interna, ela tem essas rugosidades, tá certo? Então, nós vamos ver que ela tem várias rugosidades. E dentro das mitocôndrias, nós encontramos o quê? Moléculas de DNA e ATP, que já é sintetase, a formadora, né, da síntese de energia, caso ATP, e nós encontramos os pequenos grânulos aqui de ribossomos. Então, o que é que faziam ribossomos, né? Então, vamos ver já para frente. Então, nós temos uma estrutura muito parecida com o cloroplasto, só que os cloroplastos têm grânulo, né, são discos. Aqui nós temos apenas membranas enrugadas. É uma estrutura interna, podemos dizer que é uma parede interna, só que ela não está fixa, né, redonda, ela vai estar completamente enrugada. E aí essa estrutura interna nós chamamos de matriz. Por que a matriz? Porque nela nós vamos encontrar as diversas substâncias que vão estar, principalmente as enzimas, que vão estar produzindo energia, toda a produção, trazendo substâncias de fora, elas vão sintetizar substâncias energéticas, como a adenosina trifosfato, por exemplo. Então, e também nós temos dentro das mitocôndrias, além disso, os ribossomos também. Então, os ribossomos vão estar externos, mas vão estar também dentro das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias é como a gente chamava antigamente das cidades-estado, né? Aquelas cidades que elas podem estar dentro de um país, mas elas têm toda uma vida interna própria. Então, as mitocôndrias é como se fosse um organismo que foi engolido pela célula, tá certo? O organismo que foi engolido pela célula, ela tem seu próprio DNA, ela própria organiza sua reprodução com sua própria genética, elas fotossintetizam, elas produzem sua própria energia e elas produzem também sua própria proteína. Então, são organelas autossuficientes. E aí, como elas produzem em grande quantidade, é claro que elas vão contribuir com as células. Então, o que se observa é que parece que na evolução das células, esse organismo ele foi absorvido e viveu em simbiose com a célula, ficando um organismo dentro da célula, tá certo? Então, as mitocôndrias são formadas por duas membranas alipoproteicas, todas elas duas são formadas
por gorduras lipoproteínas, e sendo uma externa e outra interna. A membrana externa, semelhante à de outras organelas, lisa e composta de lipídios e proteínas, chamadas de deporina, essas proteínas, né? E controla a entrada de moléculas. Então, existe esse código que a gente falou antes. Então, existe um controle dessas moléculas, permitindo a passagem de algumas relativamente grandes, que vão alimentar, que vão fornecer material para a produção de proteína. A membrana interna é menos permeável e apresenta numerosas dobras, chamadas de cristas mitocondriais, ou aquelas rugosidades, né? E as cristas mitocondriais se projetam para a parte interna da mitocôndria, no espaço central formado, chamado de matriz mitocondrial, que é preenchida por uma substância viscosa, onde estão enzimas respiratórias que participam do processo de produção de energia. Então, as enzimas, essa palavra enzima dá a entender que seja uma outra substância externa e nova. Não. As enzimas são proteínas, são formadas por aminoácidos, tá certo? Igual qualquer outra proteína, só que elas têm uma função diferenciada. São proteínas que não são para alimentação de algum organismo, elas são substâncias que vão ativar um processo, vão decompor, vão juntar duas substâncias ou mais substâncias formando outras. Então, as enzimas são proteínas que são criadas pelas organelas com uma função específica. Né? Como a gente tem a saliva, a amilase, né, que está na nossa saliva, é uma enzima que tem a função de quebrar o carboidrato. Então, a gente come pão, já na nossa saliva, o carboidrato do pão vai sendo quebrado pela enzima amilase. Então, essa proteína é produzida diariamente, constantemente, pelas nossas glândulas salivares e tem essa função. Para ver um exemplo prático. Então, essas enzimas respiratórias participam do processo de produção de energia. E essas enzimas, elas estão dentro da matriz das mitocôndrias com a função de decompor, de quebrar várias substâncias que venham. Então, na matriz são encontrados os ribossomos também, que nós já estudamos, né? Vocês estudaram, viram o que são ribossomos. Alguém tem aí fácil a definição do que é ribossomos? Quem tem fácil que poderia ler o que são ribossomos? Eu tenho aqui, professor. Pode falar. Basicamente, né? São organelas que estão presentes em qualquer tipo de célula, presente no citoplasma de forma livre, presente no retículo endoplasmático e nos cloroplastos das plantas. Eles são responsáveis pela síntese das proteínas e vão construir dentro do citoplasma das células, né? Ou seja, eles vão construir as proteínas dentro do citoplasma, né, da célula. Ok. Então, nós estamos vendo o quê? Que os ribossomos também estão internos da matriz das mitocôndrias. O que significa isso? Que você falou agora que eles produzem proteínas necessárias para a mitocôndria. Então, quando eles estão no citoplasma, produzem proteínas para as células, e as células trocam com outras células também, né? Quando ela produz a mais, ela vai enviar para outras células. E o que eu falei antes aqui, a mitocôndria parece um organismo interno, livre, independente, cidade-estado. Por quê? Porque ela tem os próprios ribossomos que produzem a sua própria proteína. Não é interessante, né? É um organismo dentro do outro. Então, ela não tem a função de produzir proteína para outros, mas os ribossomos internos vão produzir sua proteína necessária ao seu funcionamento. E eles são diferentes daqueles encontrados no citoplasma celular e mais parecidos com das bactérias. Ou seja, as mitocôndrias, de novo, eles podem ter sido organismos como as bactérias independentes, e com a evolução, as células incorporaram esses micro-organismos que se incorporaram dentro da célula como uma organela, entenderam? É o sistema de fagocitose das células. Não sei se vocês entendem o que é fagocitose, todo mundo sabe o que é? Fagocitose.
Eita, pelo jeito vazio aí. Então, fagocitose é o seguinte. Não, sei não. Pronto. Fagocitose é quando uma célula, uma bactéria, por exemplo, que é apenas uma célula, ela vai se alimentar, ela não tem boca, né? Como a gente não tem boca para engolir. Então, o que é que ela faz? Ela vai se achatando, ela se achata, envolve a outra substância e fecha a parede celular, a membrana celular ou a parede celular, se for vegetal, né? Então, quando ela fecha a parede, essa substância fica interna. Entenderam? É como se fosse um grande abraço. Dá um abraço, envolve e engole. Pronto. Aí aquela parede externa fecha e aquela substância fica lá dentro. Mas nem sempre ela consegue engolir assim de uma vez, né? Com a fagocitose. Isso se chama fagocitose. Ela envolve a substância e fecha internamente. É como se a gente quisesse comer o feijão, a gente desse um grande abraço no feijão e acabasse com a nossa pele interna, né? E ficasse só com a externa, desse um grande abraço e fechasse. Como nós somos compridos, não tem como. Bom, então as bactérias, elas fazem muito isso. Elas têm produção de enzimas, que são proteínas. Elas jogam na outra substância para quebrar as moléculas ou as paredes daquela outra substância e fazem a fagocitose. Elas absorvem, deixam passar essa substância, como se fosse uma sopa. Elas jogam uma toxina lá, transforma um ácido, né? Transforma em sopa e depois abre um pouquinho da parede dela e deixa ir entrando essa sopa. E absorve pela entrada da própria célula, pelas paredes. Ou ela envolve a substância e se alimenta dela. É o que faz as plantas carnívoras também, né? As plantas carnívoras, elas não têm uma boca, mas elas, a partir das paredes celulares daquela parte que tem um contato com o inseto, ela vai jogar a substância ácida, vai derreter, vai decompor aquele inseto e vai absorver aquelas substâncias. Então, são formas mais primitivas de absorção. Então, outra característica comum a bactérias e mitocôndrias é a presença de moléculas circulares de DNA. Então, elas têm as próprias moléculas de DNA, que são aquelas moléculas que vão trazer os cromossomos com as características genéticas. Então, é um órgão, né, praticamente independente dentro da célula, as mitocôndrias, tá certo? E elas têm essa grande função aí de decompor, né, de quebrar substâncias que venham de fora e ela, através do oxigênio, ela consegue oxidar, transformar em energia, em substância química. Bom, aí fica, como vocês não estudaram mitocôndrias, não pesquisaram, então vocês já colocam como uma das atividades, vou colocar na atividade, mas uma das atividades que vocês vão ter essa semana é o estudo das mitocôndrias, mais aprofundado. Vocês vão pesquisar sobre as mitocôndrias e vão estudar elas bem direitinho, tá certo? Bom, passamos para uma outra organela chamada de ribossomos. Os ribossomos, também chamados de ribossomas, são pequenas estruturas em forma de grânulos que estão presentes nas células procariontes e eucariontes. O que é procariontes? Células que não têm núcleo, delimitado por membranas. Isso. Muito bem. E eucariontes? Células que possuem núcleo delimitado por membrana, todas organizadinhas. Certo, certo. Pronto, então é isso. Então, as células procariontes que não têm núcleo organizado, não é? As organelas estão dispersas pelo citoplasma, citossol, e as células eucariontes que têm núcleo, todas elas são, elas têm em sua composição, no seu interior, ribossomas. Então, eles são fundamentais para o crescimento e regeneração da celular e o controle metabólico. Por que são? Aí nós temos a resposta agora. Função dos ribossomos.
auxiliar na produção e na síntese das proteínas nas células. Ou seja, todas as proteínas, ou seja, sejam elas alimentares ou sejam elas com funções determinadas como enzimas, elas são produzidas dentro da própria célula, tá certo? Então, nós vimos que nós temos, deixa eu voltar aqui, nós temos dentro das mitocôndrias ribossomos. E nós temos também os ribossomos fora das mitocôndrias no citossol, dentro daquela parte gelatinosa, né, lá da célula, fora do núcleo. Então, a função dos ribossomos dentro da mitocôndria é produzir ou sintetizar. Síntese e produção é a mesma palavra, tá certo? Vocês, quando falar sintetizar, a síntese, então, a produção. Então, a síntese, a produção de proteínas nas células pode ser feita dentro das mitocôndrias, assim como também fora das mitocôndrias no citossol. E quem é que faz essa síntese? Uma organela muito conhecida chamada de ribossomo. Então, o ribossoma. Além dele, participam desse processo as moléculas de DNA e RNA, ou seja, as moléculas de DNA e RNA, eles também têm a função de sintetizar alguns aminoácidos que são juntados e formados as proteínas. Tá? Então, os ribossomos reúnem diversos aminoácidos durante a síntese proteica através de uma ligação química chamada de ligação peptídica. Né? Vocês todos, não sei se lembram da ligação peptídica, a ligação peptídica, que é uma ligação onde nós vamos ter a presença tanto do nitrogênio como do fósforo e o hidrogênio. Né? Então, essas ligações peptídicas são as ligações que vão estar ligando os aminoácidos, formando as proteínas. As proteínas são uma junção de vários aminoácidos. Né? Então, cada proteína tem uma quantidade de aminoácidos diferente da outra. E a forma como elas vão estar juntas, a lisina, timina, guanina, riboflavina. Então, cada aminoácido desse e a forma de ser ligado vai dar a origem a uma proteína diferente. Professor, Oi. o senhor quer essa pesquisa manuscrita ou digitada? Manuscrito é melhor, tá certo? A gente tem no sistema lá, detector de plágio, quando vocês enviam copia e cola, aí o sistema trava. Então, é melhor fazer manuscrito. Pode ser digitado se você olhar o texto lá onde está e você digitar de novo, no Word. Entendeu? Entendi. Se for copiado e colado, aí o sistema bloqueia. Então, Sim, professor, e se for copiado, tipo assim, passado ali pro caderno, sendo que seja do site. você copiou, né? Copiou também. Mas aí você escreveu. Teve um pouquinho dentro, gastou energia. Aí o sistema, como é uma foto, ele não vai ter como detectar, né? Mas se você copiar e colar, ele já detecta. Ah, tá, já ia dizer, pronto, plágio total. É o plágio, né? Infelizmente, essa parte de definições a gente não tem como estar criando. Agora você pode fazer com suas palavras também. Mas termos técnicos, que são ribossomos, a função, não tem como eu criar. Parafrasear, né? Vai ficar... É algo sucinto, né? Como aqui, ó. Função do ribossomo. Função é auxiliar na produção de síntese de proteína. Eu vou dizer que ele pode ajudar, né, mudar algum verbo e tal, mas vai ser sempre a mesma teoria. Então, mas o sistema vai dizer que você plagiou. Então é melhor não fazer. Bom, alguma pergunta até aqui? Tá dando para entender? Professor, Oi. assim, eu copiei na nota, aí depois eu transferi pro senhor. Aí será que vai ser contado como plágio? Na nota do celular. Sim. Eu não sei, faço o teste, eu não sei responder agora isso, porque eu nunca fiz isso. Eu sei que alguns textos que é colado, copiado, ele bloqueia. Tá certo. O sistema de plágio do Google, ele já bloqueia. Mas vocês não têm caderno, né? Vocês podem copiar para o caderno, fazendo as anotações, e deixa lá no caderno, fotografa e manda a foto.
vocês vão ter o material lá e precisa estar colando, copiando, fazendo novo arquivo, não precisa. Bom, ribossomos reúnem diversos aminoácidos durante a síntese proteica através de uma ligação química chamada de ligação peptídica. Então, é importante que vocês pesquisem também aí, um pouco sobre as proteínas, os aminoácidos e como elas são ligadas, essas ligações peptídicas, para vocês entenderem como são feitas. Professor, essa nova pesquisa o senhor vai colocar no Google e no WhatsApp? Coloco. Tá bom. Então, nós temos aqui o bicho feio, né? O ribossomos. E aí, nós temos outra estrutura nova aqui, o retículo endoplasmático. Então, nós temos dois tipos de retículos, né? Que é essa estrutura que parece um saco. Como aqui a célula ela foi cortada, tá certo? Houve um corte. Esse corte faz com que a gente veja essas aberturas, mas, na verdade, ele é todo fechado. Aqui é a metade. Teria uma outra metade aqui em cima, tá certo? Uma metade aqui fechando esse saco. Então, como se fosse duas bandas, né? E a gente está vendo só a banda de baixo. Mas existe essa outra banda de cima que fecha, formando uma sacola. Então, nós temos o retículo endoplasmático rugoso e nós temos o retículo endoplasmático liso. Então, ele é chamado de rugoso, esse retículo, porque ele tem um monte de ribossomos ligados e é como se fosse um saco com um monte de bolinha grudada. Então, essas bolinhas, se você passar a mão ou olhando de fora, você vai ver um monte de ruga, aquela coisa arranhenta, né? Como se fosse o peixe-polvo lá. O polvo não tem aquelas coisinhas que cola. Então, é basicamente aquilo. E esse sistema ele vai estar diretamente ligado à camada externa do núcleo. Nós temos uma membrana interna do núcleo e uma membrana externa do núcleo. Essa membrana externa do núcleo, vocês olharem aqui no desenho, vocês já veem que existem ligações, aberturas desse sistema diretamente ligado ao núcleo. Tá certo? Então, tanto um como o outro tem uma ligação, eles vão estar conectados com o núcleo. Bom, então vamos para frente. Então, o retículo endoplasmático são organelas cujas membranas se dobram formando sacos achatados. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. A função principal do retículo endoplasmático rugoso, RER, é realizar a síntese proteica e transportar as proteínas até outras partes da célula. Bom, a gente viu antes que quem produz as proteínas são os ribossomos. Então, a gente está vendo que o retículo endoplasmático rugoso, ele produz a proteína, mas não é ele só, né? Não é ele propriamente. Na verdade, ele está cheio de ribossomos, e esses ribossomos vão vão produzir ou sintetizar essa proteína que vão estar dentro do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático é uma organela que está relacionada com a síntese de moléculas orgânicas, no geral, e aí existem dois tipos, né? O liso e o rugoso. O rugoso é associado a ribossomos que produzem a proteína, enquanto o liso produz os lipídios. O que são os lipídios? Os ácidos graxos, né? Que a gente chama também de colesterol. Aí nós temos os diversos tipos de ácidos que são formados pelo retículo endoplasmático liso. E o rugoso, nós vamos ter dentro do rugoso enorme quantidade de ribossomos, e esses ribossomos vão estar produzindo, sintetizando a proteína e jogando dentro do retículo endoplasmático rugoso. Então, esses dois retículos, eles vão estar ligados ao núcleo e vão estar ligados também ao citossol, ou seja, a parte externa ao núcleo, ao citoplasma da célula, essa parte mais líquida, mais cheia de enzimas, né? Então,
Nesse sentido, nós temos aí os retículos endoplasmáticos, que são aqueles distribuidores e transportadores de tanto lipídios como também de proteínas. Professor, então é bom deixar claro, então, no caso que ele é mais a questão do transporte das proteínas, não é isso? O retículo endoplasmático. É que, como o senhor falou, e como eu vi aqui na pesquisa que eu tinha feito, que realmente os ribossomos está dentro dele, né, do retículo. Então é por isso que acontece essa produção. Aí ele passa a ser mais o transporte, não é isso? Isso. É como se fosse o armazém, né? Ou a fábrica. Quem é que produz o sapato? É a fábrica ou é o pessoal que está trabalhando, o funcionário lá dentro? É, o funcionário, né? Os funcionários. A Nike produz muito tênis. Na verdade, a Nike é apenas uma marca lá, né? Que tem um depósito, mas quem está produzindo são as máquinas e o povo que está trabalhando dentro. É a mesma coisa aqui, né? O retículo endoplasmático rugoso, ele leva a fama porque, nesse desenho está bem demonstrado aqui, ele tem uma quantidade grande de ribossomos internamente dele, e aí ele vai produzindo a proteína, né, e vai deslocando essa proteína para o núcleo. O retículo endoplasmático liso, da mesma forma, ele produz, dentro dele, né, produzido, sintetizado as gorduras, os ácidos graxos. E o núcleo, ele está interligado com o retículo. Existem espaços interligados onde há essa entrada dessas substâncias. Então, o retículo endoplasmático rugoso, quando associado aos ribossomos, adquire uma aparência áspera, motivo pelo qual é chamado de rugoso granuloso. Está localizado no citoplasma, próximo ao núcleo, sendo a sua membrana uma continuação da membrana nuclear externa, ou seja, a membrana do núcleo, a membrana externa, está diretamente ligada com o retículo endoplasmático rugoso, né? A função dele, a proximidade com o núcleo torna a síntese de proteína mais eficiente, uma vez que o retículo endoplasmático rugoso pode enviar rapidamente um sinal para o núcleo iniciar o processo de transcrição do DNA. E ainda quando há proteínas deformadas ou desdobradas, inativas, no caso, né, proteínas que estão saindo pelo decodificador, a gente não falou, vou voltar já, tá certo? A gente vai ter aí um defeito que é informado rapidamente do sistema para o núcleo. E com isso, há um sinal específico para melhorar o processo, ou seja, o retículo endoplasmático, como está muito próximo do núcleo, o núcleo quem faz esse processo de decodificação e formação das proteínas, dizendo qual aminoácido que vai naquele momento para formar as proteínas. Então, há um sinal dizendo, a proteína está saindo errada porque o código que vocês estão mandando está errado. Então, se persiste isso, então é inativado, ou seja, há um processo de inativação das proteínas. E há um sinal específico para melhorar o processo. E caso contrário, se não houver melhoramento, será sinalizado que a célula deve ser encaminhada para uma morte programada, que é chamada de apoptose, aliás. Essa apoptose é exatamente o sinal que é dado pelo retículo endoplasmático também, para que essa célula seja inativada, porque ela está produzindo proteínas erradas ou substâncias inativas. Tá? Então, de onde é que vem esse sinal? Da própria célula, da própria planta. Como é que é feito isso? Através dos sinais de DNA, ou seja, quando o DNA ele é liberado de uma célula para outra, ele tem um código de funcionamento. É como se um código pré-ativado que tem que continuar igual. Se a célula, nos seus processos químicos, ela tem defeito, essa célula ela tem que ser inativada, a própria planta inativa. É o que nós chamamos de doença, de câncer. Isso acontece com a planta e com o ser humano também, né? Então, o câncer é exatamente uma célula dessa. Uma célula inicia com uma célula com código errado,
e vai, se a gente não morre, né, essa célula vai inativada, ela é inativada, ela está doente, ela pode se reproduzir de forma errada e vai criando todo um erro ali dentro do organismo. Então, se ela não foi inativada, retirada no ser humano, é mais complexo, né? Porque a planta ela tem seus processos internos de controle. O ser humano, nós temos uma corrente sanguínea muito ativa que, às vezes, leva essa informação de proteína para outros lugares. Né? Então, é quando a gente diz, o câncer se alastrou pelo corpo todo. Pronto. Exatamente essas informações de reprodução errada foram codificadas para todas as células do organismo. E aí, pronto, acabou. Se tem mais vida, tem mais retorno. Então, esse processo ele acontece na parte interna da célula, para a gente ver como é complexo, né? Então, o retículo endoplasmático liso não possui ribossomos ligados à sua membrana e, por isso, parece liso. Não tem ribossomo. Ele tem uma função apenas de produção, de síntese de lipídios, né? Uma outra questão que a gente vai discutir, quando vocês forem pagar a tecnologia de alimento, não sei como é que vai ser aí a matriz de vocês, mas aí vocês vão ver em bioquímica também, né? Quais os tipos de carboidratos, e aí dentro dos carboidratos a gente vai ver os ácidos graxos. Então, essa questão que é passada muito erradamente, principalmente nos órgãos de divulgação aí na televisão, sobre colesterol, né? Você está com colesterol e o colesterol está muito alto, não sei o quê, blá, blá, e não se discute muito o que é colesterol bom, o que é colesterol alto, o que é colesterol ruim, né? E os alimentos só se fala muito superficial. Então, o colesterol ele tem que existir, ele é formado dentro da célula. 70% do nosso colesterol é formado pelo retículo endoplasmático liso. Então, ele não vai ser deixado de ser produzido, nem na planta, nem no animal. Ele vai estar sendo produzido naturalmente. É uma informação genética. O que vem dos alimentos é apenas 30%. Então, o que a gente deixa de comer de colesterol vai contribuir somente com 30%. Então, está muito mais ligado com a genética, com o exercício físico, do que com o alimento. Tá certo? Mas tem que ter também o controle de alimento, é claro. Mas essa informação é importante porque a gente tem que saber que existem pessoas que têm uma tendência realmente a ter um alto colesterol, que ele é produzido, e outras pessoas que geneticamente não vai ter esse problema. Né? Todas as pessoas não são iguais. O funcionamento, e as plantas também é a mesma coisa, o funcionamento, a assimilação dos alimentos, o funcionamento das células, o funcionamento dos órgãos, eles diferenciam de uma pessoa para outra. Né? Não existe um modelo fechado, nós temos assimilação das células, funcionamento das células totalmente diferente de uma pessoa de outra. O princípio é o mesmo, mas as pessoas são indivíduos que funcionam diferente, assim como as plantas também. Então, a função do retículo endoplasmático liso é participar da produção de moléculas de lipídios, em especial os fosfolipídios, que irão compor a membrana das células. No entanto, dependendo do tipo de célula em que se encontra, o retículo endoplasmático liso terá funções diferentes. Assim, por exemplo, ele pode estar mais envolvido na produção de hormônios esteroides a partir do colesterol ou com a regulação de níveis de cálcio no citoplasma de células musculares estriadas. Isso aqui está mais ligado ao ser humano, tá certo? Se a gente olhar os músculos estriados, eles só funcionam se tiver cálcio, se tiver a bomba de cálcio funcionando. Já as plantas não precisam dessa parte aqui, mas aí a planta ela produz ácidos graxos que vão estar em cada célula. E essa parede celular que tem cada célula, ela vai limitar a quantidade de esteroides que sai e que entra. Né? Então, nós temos algumas plantas que têm o látex, que tem bastante ácido lático e bastante colesterol, e bastante gordura. Então, nós chamamos
no caso das plantas, de extrato etéreo. Então, o extrato etéreo do ésteres, essas substâncias, elas estão presentes nas plantas em menor ou maior quantidade, dependendo da parte da planta, ou do órgão da planta, ou da espécie da planta. Aí, por exemplo, a semente de soja é uma semente que sai da planta soja, né, que é uma leguminosa, e essa semente ela tem na sua estrutura em torno de 40 a 44% de óleos, né, de gordura. E onde foi produzida essa gordura? Foi produzido no retículo endoplasmático da planta, das células da planta, e são transmitidos para a semente, para que essa semente dê energia para a produção de um novo ser, de uma nova planta de soja. Então, até os 20 dias, mais ou menos, de crescimento da nova plantinha, ela vai estar gastando energia que foi armazenada naquela semente do cotilédone, né? naquela tubinho lá, naqueles 2 cotilédones. Então, nós temos, nesse caso aí, uma diferenciação de um órgão da planta, né? De um órgão chamado semente, né? Que ali, na verdade, são folhas que se modificam para formar aquela estrutura de armazenamento de carboidrato, na forma de amido, na forma de óleos ou extrato etéreo. Então, vamos ver agora falar sobre o citoplasma no geral, né? O citoplasma é a região da célula onde se encontra o núcleo e as organelas, além das outras estruturas com funções específicas. É constituído de substâncias fluidas denominadas de citossols. São substâncias em geral, inclusive dentro dessas substâncias estão aquelas substâncias que foram produzidas pelo ribossomo, pela mitocôndria, tá? Então são jogadas ali naquele meio, e a partir daquele meio, pelos microtubos entre uma célula e outra, vai ser negociado e transportado de acordo com suas necessidades próprias e das necessidades do conjunto, né, da unidade do tecido, e aí vai se passando de célula para célula. Então, o modelo básico de célula que se conhece desde os primeiros estudos de citologia é composto dessas 3 estruturas. A membrana celular, né, que nós temos ali, no caso, a parede celular, o citoplasma e o núcleo. Então, quando a gente está falando aqui em membrana, a gente está falando do geral da célula, tá certo? Que serve para o animal também, ok? Então, a membrana é o que delimita a parede, vamos chamar de membrana de parede, vai delimitar a substância fluida e viscosa chamada de citoplasma, onde ficam as organelas e o núcleo, que por sua vez contém material genético, DNA e RNA. Não devemos esquecer que nas células procariontes, aquelas que não têm núcleo, típicas de bactérias e arqueias, não há núcleo. E o material genético fica espalhado pelo citoplasma, ou seja, o DNA e RNA vai estar espalhado em qualquer lugar, aquelas moléculas ali. E aí nós temos o citossol e citoesqueleto. Atualmente, com a evolução da biologia molecular, já se sabe que o citoplasma de células eucariontes, né, aquelas que têm núcleos, pode conter diversas estruturas com funções específicas. Desse modo, sabemos que há 2 regiões do citoplasma, o citossol e o citoesqueleto. A região que é mais fluida é chamada hialoplasma, onde ficam mergulhadas muitas estruturas membranosas, como chamadas organelas citoplasmáticas, além de grânulos compostos de RNA e proteína e os ribossomos do citoplasma, no caso, né? E na região denominada citoesqueleto está presente uma complexa estrutura de redes formadas por microtúbulos, microfilamentos, que podem ser compostos de moléculas de proteína ou de actina, como no caso dos músculos. Então, nós podemos dividir, né, dentro do citoplasma 2 regiões diferenciadas. O hialoplasma, nós temos uma região mais fluida, né, e nós temos o citoesqueleto,
onde nós temos mais microtúbulos e mais organelas juntas, formando aquela rede, como se fosse uma rede de contato e de junção desses fluidos e dos seus microtúbulos com seus processamentos e deslocamentos. Então, no citossol, acontece a maior parte das atividades celulares, sempre associada a organelas. A síntese de proteínas, por exemplo, é uma das reações mais importantes. Ou seja, o citossol, onde a gente tem a síntese de proteína que estão ligadas aos ribossomos externos, né? No processo de produção da cadeia polipeptídica, participam o ribossomo e as moléculas DNA e RNA. Outra atividade essencial é a respiração celular, que produz energia que está utilizada pelas células do corpo. Parte desse processo ocorre no citoplasma e outras partes dentro das mitocôndrias, como no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é um ciclo químico, bioquímico, que acontece normalmente dentro das mitocôndrias, onde há a participação do oxigênio na quebra do carboidrato, tá certo? Formando várias substâncias. Bom, os filamentos do citoesqueleto são uma espécie de armação ou esqueleto que tem como funções dar forma à célula e permitir movimentos tanto de organelas como a célula como um todo. Então, os filamentos, eles vão estar fazendo essa armação esquelética, né? E dando possibilidade de que essas substâncias sejam deslocadas de uma organela para outra, e para fora também da célula, assim como para dentro. Então, esse citoesqueleto, ele vai ter uma estrutura mais de comunicação entre as organelas, deslocamento de substâncias, deslocamento de proteínas, de enzimas, de gorduras, no caso, que são necessárias tanto para partes internas da célula, como também deslocamento para outras células e outras partes do vegetal, por exemplo. Então, composição química. O citoplasma é composto em grande parte por água, mas também por moléculas orgânicas, em especial macromoléculas como proteínas e enzimas. Além disso, também estão presentes lipídios e polissacarídeos. As enzimas têm papel essencial catalisando diversas reações que acontecem no citossol. Então, eu já expliquei o que são enzimas, né? Quando a gente fala proteínas, é porque elas têm uma função mais limitada como substância que vai ajudar a construção, né? A construção como se fossem tijolos que vão construir uma parede celular, uma organela, o que vão ajudar em algo de formação plástica. Quando a gente fala em plasticidade plástica, quer dizer que ele vai estar construindo, dando origem, funcionando como se fosse um tijolo. E quando a gente fala em enzimas, a gente está diferenciando essa proteína em uma substância que vai estar ajudando como se fosse o pedreiro. Uma coisa é ser o tijolo, outra coisa é o pedreiro. Então, a proteína em si, ela é como se fosse um tijolo. E a enzima é como se fosse um pedreiro que está organizando esses tijolos para dar formato a outra estrutura. Então, existem essas outras possibilidades aí dessa construção, tá? Então, a água também, como nós estamos vendo aqui, o citoplasma, ele tem uma grande quantidade de água. E essa água que dá a turgescência da célula e é nela que está envolta, né? O que está sendo produzido e transformado todas essas substâncias. Então, a água seria o solvente e ele vai estar presente na célula, dentro da célula, em torno de 60% a 80%, dependendo do tipo de tecido que está. O tomate, por exemplo, o fruto tomate, aqueles tecidos internos, as células têm quase 96% de água. Então, é uma quantidade de água muito grande, né? Já outras partes, o tronco do pé de tomate, ele tem em torno de 60%. Então, o tecido
e a célula que está formando aquele tecido vai ter uma diferenciação. Essa diferenciação aí, com essa diferença de formato das células de turgescência e composição, está exatamente com a composição dessa célula. Alguma pergunta, pessoal? Até aqui, funções da... Eu vou voltar aqui para essa figura. Pode falar. Alô? Tá dando para entender, professor. Tá dando, né? Pronto. Então, esse desenhozinho aqui, nós temos um pouco do que acontece dentro do núcleo, né? Então, nós temos aqui as subunidades, né, da parte dos cromossomos, onde nós vamos ter uma síntese, aliás, desculpa, dentro do ribossomos nós vamos ter uma síntese de proteínas. E nós temos também, a partir aí dessas fitas, ou nessas proteínas que nós chamamos de unidades de DNA e RNA, nós temos as informações genéticas a partir dos aminoácidos organizados, né? Então, nessas unidades, nós vamos ter a formação, dentro do núcleo, a formação do NA, aliás, do DNA e do RNA. E essas formações, elas estão diretamente ligadas a uma codificação já pré-existente da célula-mãe, ou seja, aquela célula que foi dividida para formar a célula que a gente está vendo, ela já enviou esses códigos iniciais aqui, tanto no código superior, né, no subdivisor superior, como no inferior. E essa codificação, ela permanece. Então, o RNA mensageiro, ele vai mandar uma primeira fita de código e ele vai ser complementado, né, pelo subdivisor maior, colocando os aminoácidos que faltam para complementar. Então, essas informações, elas vão ser todas trabalhadas para manter a genética da célula e para manter, após divisão, também uma codificação correta e dar uma função daquela célula dentro do tecido continuada. Então, nesse sentido, vocês viram isso na biologia, eu acho, no primeiro ou segundo ano no ensino médio. Então, essas funções que estão de determinação, no caso, elas continuam até a célula morrer. Se há uma quebra daqueles códigos lá do RNA mensageiro, se há uma modificação, o próprio sistema interno da célula, ele vai identificar porque a célula começa a não funcionar direito, a quantidade de proteína e as proteínas necessárias começam a não ser corretas, e aí a célula, a partir do retículo endoplasmático rugoso, vai enviar uma informação para o núcleo para que ele corrija. Então, se ele não corrige, ele continua com problema, então vem então a informação geral ali para que haja a morte da célula. Para onde vai essa informação, a gente não sabe. Tá? Então, a gente sabe que a própria planta, ela se autocontrola, destruindo, matando as células que têm defeito. Coisas que nem sempre acontecem com o animal, né? Algumas células com defeito no animal, principalmente tem acontecido muito por causa da alimentação errada, de minerais metais pesados que hoje a gente consome, que naturalmente a evolução ainda não regularizou, né? Algumas pessoas têm mais resistência a produtos tóxicos, outros menos. Então, nosso fígado, nosso rim, tem uma quantidade enorme de ribossomos para sintetizar proteína, mas aí a informação, ela pode ser quebrada quando nós temos alimentos que não estavam programados na nossa evolução. Então, nós temos na célula animal, né, nós temos
aqui esse formato mais ou menos, aí nós temos sempre essa estrutura do citossol, no geral, como uma forma mais líquida, né? E nós temos aqui o citoesqueleto com uma forma mais de estruturas tubulares, né? E os microfilamentos, eles vão estar espalhados por toda a região, fazendo com que haja uma comunicação de substâncias que saiam das mitocôndrias, que saiam do retículo endoplasmático, do sistema de Golgi, que a gente não viu ainda, os ribossomos do citossol, e assim vai. Deixa eu ver a hora aqui. Pessoal, acho que não vai dar para a gente terminar essa parte de aparelho de Golgi. Vamos discutir mais um pouco o que a gente viu até agora e vamos continuar aparelho de Golgi na próxima aula. Tem bastante coisa ainda a gente vê na próxima aula. Então, essa parte inicial, a gente viu aqui desde a célula e suas organelas iniciais, né, o que é o vacúolo. Vocês lembram o que é o vacúolo? Não escutei, professor. Repete aí de novo. O vacúolo. Essa parte azul aqui. É uma parte da célula que funciona como armazenamento de tipo água, líquidos e alguma coisa. Do Certo. tipo líquido. Isso. Então, ele vai armazenar água, né, como você falou, e também seivas, né? Então, nós temos a seiva bruta, que vem da raiz, e a seiva elaborada, que vem das folhas. Então, essas seivas, elas vão ficar armazenadas aqui com água também. E ela vai regular a turgescência, ou seja, se a célula precisa ficar murcha, menos água ou com mais água. Então, é controlado exatamente com o enchimento desse espaço. Então, é um espaço de armazenamento reserva, né? Então, na nossa sociedade, seria, de repente, os armazéns, os supermercados, né, que estão com vários alimentos que a gente precisa, ele vai buscar lá. E ele vai liberando aos pouquinhos para a necessidade da célula. Existem códigos ou informações entre cada órgão desse, cada coisa. A gente viu que as mitocôndrias, elas são independentes, tem seu RNA, tem seus ribossomos. Então, ela funciona independente, como se fosse um organismo, né? E a gente tem, cada organela dessa tem uma função. E as funções, elas são desempenhadas por cada organela. A gente não viu o complexo de Golgi, a gente vai continuar na outra aula. Mas cada função dessa, a gente vai vendo que tem uma função dentro da célula, que é a unidade. A gente chama de unidade a célula, né? Mas, se a gente for observar, cada órgãozinho desse tem uma vida, uma complexidade muito grande, né? E aí nós temos o núcleo, e o núcleo traz exatamente uma função muito importante, que é a codificação genética. Então, é no núcleo que nós vamos ter toda a codificação para a produção de proteína, para a produção de enzimas, que são proteínas diferenciadas, e para a divisão celular. Toda a informação de como deve ser a célula. Digamos, a gente, a partir de uma célula lá da semente, ela traz já toda a informação de como deve ser as células da raiz, as células do caule e as células das flores e das próximas sementes. Tudo está em informação dentro daquelas células da semente, dentro do núcleo, na sua informação de DNA e RNA. Então, vejam a complexidade, né? E essas células, elas se comunicam de forma como substâncias, né, que são deslocadas de um para outro. Elas não são completamente fechadas, existem microtúbulos conectando elas internamente, e existem tubos também conectando o citoplasma de uma célula com uma célula vizinha, com as células vizinhas. Estou falando de célula vizinha, pode ter uma aqui, pode ter outra mais do lado, né?
Como nessa figura aqui, a gente vê, nós temos essa célula, mas aqui tem uma outra aqui em cima, outra do lado, e todas elas nós temos aqui, ó, microtúbulos que vão dando a possibilidade de troca de material, e a gente não consegue entender, mas esses DNAs que estão no núcleo, eles têm uma conexão de informação com as células vizinhas e com a planta toda. É como se fosse um sistema de internet que eles têm, eletrônico, e eles se informam lá na pontinha da planta o que está precisando, o que precisa produzir aqui para enviar para lá. Então, é uma conexão que nós ainda não conseguimos, em nossa humilde inteligência e possibilidade, entender todos os fluxos de energia e de comunicação que existem entre as células. É como se aqui fosse um universo que se comunica com outros universos, formando um todo. A gente se vê como ser humano, indivíduo, né, que está dentro de uma sociedade, que está dentro de um país, que está dentro de uma terra, que está dentro de um universo, de uma Via Láctea, que está dentro de um universo com bilhões de galáxias. A mesma coisa acontece na célula. Então, a célula é praticamente um universo desse. Ele tem comunicação e relações diferenciadas. Tá? Então, se a gente pegar uma dessas organelas aqui qualquer, a gente vai ver que existem átomos que são outros universos. É como se o grande universo ele vai sendo construído em pequenos universos menores. Né? Quanto mais a gente vai diminuindo o tamanho, a gente vai encontrando novos universos, e é o que estuda a nanotecnologia, né? A nanociência hoje, quando já trabalha com cirurgias, produzindo novos órgãozinhos e tal, para trabalhar aqui na célula, substituindo organelas, né? Então, no futuro, a gente vai ter várias cirurgias. Eu estou com o ribossomo do rim está ruim, né? Perdi o rim. Então, a gente vai conseguir construir ribossomos para colocar dentro do rim e ele continuar. Então, já existem várias organelas artificiais, né? Inclusive no Encult, que eu mandei para vocês no grupo. Pessoal, eu vou falar até do Encult, eu não falei antes, mas eu vou falar um pouquinho. Então, existem várias organelas dessas que já estão sendo construídas, artificiais, e a gente vai poder estar no futuro trabalhando com elas.